Fala, meus nobres, se vocês estão ansiosos com o propósito de vocês, com a missão de vocês, esse vídeo caiu justamente na hora certa. A gente muitas das vezes lê lá em João que o ramo que não der frutos será cortado e o ramo que der frutos será podado para que dê mais frutos. E nisso a gente acaba interpretando de uma forma ruim. Então a gente fica ansioso para que a gente queira dar frutos, para que a gente queira fazer as coisas, queira cumprir o propósito. Só que por a gente ficar tanto nessa, às vezes a gente acaba se desconectando da videira, a gente acaba se afastando do Criador, de tão preocupado em cumprir o propósito. E logo abaixo, ali ele fala: os ramos que não permanecerem em mim não darão frutos. Então a gente fica muito preocupado em dar frutos, mas pouco preocupados em permanecer na videira. Ou seja, permanecer em Cristo, permanecer em Jesus. E esse é um dos principais erros, porque um ramo que não está na videira, ele não dá frutos. Um ramo só pode dar frutos estando na videira. Então a nossa preocupação maior tem que ser em estar na videira, tem que estar em estar próximo do Criador, próximo de Cristo. Porque quando isso acontece, naturalmente a gente dá frutos. Então nós que somos os ramos, a gente só vai dar frutos estando na videira. E a gente acaba ficando preocupado, muito preocupado em dar fruto e pouco preocupado em estar na videira. Então, se você está muito ansioso, talvez isso seja uma das causas. Você está muito preocupado em dar frutos, se permaneça na videira que naturalmente você vai dar frutos. Outra coisa também, a gente, na hora que a gente vai querer dar frutos, que no caso é às vezes espalhar o evangelho, ou cumprir nosso propósito, a gente fica muito preocupado com o que as outras pessoas vão achar, com o que as outras pessoas vão pensar. Só que isso é uma preocupação ruim, porque, como diz logo abaixo desse versículo do Ramos, não de Ramos, da videira e tudo mais, ele fala que Jesus, os discípulos foram perseguidos, e se as pessoas nos criticam a gente estar falando da palavra, criticam a gente estar espalhando nossos valores, nossos princípios, se eles nos odeiam por conta disso, igual a gente vê muito hoje em notícias, nas redes sociais, muitos grupos assim que falam que a gente espalha ódio por conta disso, mas na verdade é o contrário. Eles espalham ódio para que a gente e tentam jogar para a gente. Eles querem impor os seus valores, os seus princípios, que não existem valores e princípios naquilo que eles fazem, e falam que a gente está errado, que a gente é extremista, que a gente é não sei o que lá. E Jesus fala: se vos odeiam, é porque primeiro odiaram a mim. Então as pessoas não odeiam vocês, elas odeiam Jesus, elas odeiam o Criador. Então não tenham medo de expressar e dar seus princípios, sua opinião, com base na Bíblia, com base em princípios reais. Porque cada vez mais que a gente for perdendo a voz, que a gente for deixando de falar o que é real, a verdade, essas pessoas vão cada vez mais ganhar espaço. E igual você já ouviu essa frase, o problema não é o barulho dos ruins, mas sim o silêncio dos bons. E hoje em dia os bons estão ficando em silêncio e os ruins, que muitas das vezes são maioria, acabam ganhando voz. Eles acabam sempre se impondo, falando que a gente está errado, jogando um monte de lei contra a gente. Isso tudo para acabar nos censurando. Se você pega essas leis que estavam para ser aprovadas, algumas foram arquivadas, pega a lei Felca, a lei da misoginia, tudo vem com o discurso de querer proteger alguém, proteger alguma parte, mas por detrás, o objetivo deles é silenciar. Eles querem mais ter o controle das redes, porque eles tendo o controle das redes,
eles podem censurar pessoas, derrubar perfis, como a gente vê. Sempre aparece para mim uma menina que tem um perfil derrubado, ela fala sobre as coisas cristãs e tudo mais, e fala de uma forma assim que expõe a verdade de fato. E um perfil dela com mais de 2 milhões de seguidores foi derrubado, ela está com um perfil reserva agora. Você pega o Gabriel Breyer, por exemplo, que sempre está batendo de frente com esse pessoal, também o perfil dele foi derrubado em todas as redes sociais, só está com o YouTube. Então, não é porque as pessoas odeiam eles, não é porque as pessoas nos odeiam, é porque odeiam a mensagem que eles passam. Se eles passam uma mensagem, a verdade, se eles abrem o olho da população, eles vão querer bloquear, eles vão querer censurar. E fazendo isso, eles se fortalecem. Então, quem faz isso? É o sistema, essas entidades satânicas que são tudo agrupados, eles são, de certo modo, organizados. Eles são, muitas das vezes, mais organizados que nós, para conseguir derrubar perfis, para conseguir se imporem, porque eles não têm limites. A gente joga dentro das quatro linhas, a gente não vai matar alguém que pensa ao contrário, já eles não. Eles, se precisarem matar alguém que pensa ao contrário, eles vão fazer isso. E por conta disso, a gente fica muito apreensivo às vezes de dar nossa opinião, mas a gente precisa dar nossa opinião, mesmo que isso tenha consequências, porque qualquer consequência que tenha quando a gente dá nossa opinião vai ser consequência nesse mundo. Mas a vida eterna, que é o que a gente busca, está ao lado do Criador. Isso aí só vai ser possível se a gente, nesse mundo, a gente espalhar a verdade, se a gente se aproximar do Criador, mesmo que para isso a gente precise sofrer consequências nesse mundo, mas que resultará numa recompensa eterna. Todos os discípulos, Jesus, todo mundo teve mortes muito feias, não lembro uma palavra agora para colocar aqui, mas todos foram odiados, todos foram mortos pelo mundo, que odiou não necessariamente essas pessoas, mas odiou o Criador, odiou a verdade. Então, quando você for dar a sua opinião, expressar os seus valores, os seus princípios, lembre-se disso, não tenha medo de desagradar, porque você não vai agradar todo mundo, você não consegue agradar todo mundo. E quando você tenta agradar todo mundo, você não vai estar agradando. Se você quer agradar o mundo, você não está agradando o Criador. E se você agrada o Criador, você não agrada o mundo. Então, meu nobre, tem que entender essa parte, focar em agradar o Criador, mesmo que o mundo te odeie, e o mundo vai te odiar, vai te criticar, vão falar que você está errado, que você é extremista, que você é isso, que você é aquilo, mas enquanto você não dá sua opinião, você não ir firme nela, você ainda será pisado, você será consumido pela essa grande massa que é do mal, é uma grande massa ruim. Então, somente quando você entender isso, você vai começar a ganhar mais força, você vai começar a falar mais, a se impor mais, a espalhar mais o Evangelho. E isso cabe na parte principal que eu estava falando de dar frutos. Então, se você quer dar frutos, não saia do Criador. Quando você está no Criador, quando você está na videira, você dá muito mais frutos e você não se preocupa tanto com o mundo. Agora, se você só foca em querer dar frutos, você se afasta do Criador. E se afastando do Criador, você começa a ter medo, a se preocupar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão achar, e você acaba não dando frutos, começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado. Agora, se você mantém no Criador, naturalmente você vai dar frutos. Se você está com a presença ali do Espírito Santo em você, se você está em Jesus, naturalmente você vai começar a dar frutos, você vai começar a impor sua opinião aqui, a expressar sua opinião aqui, a sua opinião ali, impor seus limites. Isso aqui eu não aceito, isso aqui está errado, isso aqui não é de bom agrado. E fazendo isso, você começa a dar frutos naturalmente.
Mas então, meu nobre, é basicamente isso que eu quero te falar. Resumindo tudo que eu falei aqui. Foque em permanecer na videira, foque em permanecer em Cristo, que naturalmente tu vai dar frutos. Naturalmente você começa a dar frutos ali permanecendo na videira. Outra coisa que foi a segunda parte, pare de se preocupar com o que as outras pessoas estão pensando ou vão falar sobre você. Quando você deixar você expressar seus limites, suas opiniões, esqueça que as outras pessoas estão criticando sobre você, porque isso não é sobre você, é sobre elas. Se alguém te critica, não está falando sobre você, está falando sobre ela. Se alguém te odeia por você dar a sua opinião que vem de Deus, os princípios que vêm de Deus, ela não está te odiando, está odiando a Deus. Então, quando você começa a raciocinar isso, você começa a parar de ter um pouco de medo, começa a parar de ter medo de expressar os seus valores, a sua opinião. Mas no mais é isso, meu nobre. Se você gostou, se você tem alguma opinião, deixa aí nos comentários, deixa teu like. Se tiver um botãozinho escrito Hypar Vídeo, clica aí no botãozinho, clica em se inscrever se você também gosta desse tipo de conteúdo. Mas no mais é isso. Valeu e fui!